Esta é a segunda aula do curso de leitura, livros e teologia. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Livros e Teologia. Meu nome é Rafael Pablo e essa é a segunda aula do curso Livros e Teologia, um curso destinado aos membros do concílio. Sim, aquele pessoal que ajuda o nosso canal a colocar no ar 3 vídeos por semana. Então, se você não é membro do concílio e está vendo essa aula, provavelmente você está vendo uma versão reduzida e uma versão não completa de toda a aula, ok? Afinal de contas, esse é um curso voltado para os membros do concílio Livros e Teologia. É uma forma de eu agradecer ao pessoal que apoia o canal aqui, tá bom? Quer participar? Quer se tornar membro? Clique lá embaixo no botão Seja Membro, se torne membro. Você paga uma pequena taxa, menos de R$10 por mês, e tem acesso a conteúdos exclusivos, além de nos ajudar a colocar 3 vídeos por semana e ter acesso também ao nosso grupo seleto lá do WhatsApp, tá bom? Pois bem, esse vídeo aqui vai ter bem a cara de uma aula mesmo, ok? No primeiro vídeo eu fiz algumas introduções, eu fiz algumas edições, mas esse vídeo aqui eu não vou ter muita preocupação quanto à questão de erros e edições, porque eu quero que fique bem com cara de aula mesmo, porque esse é o meu objetivo com esse curso, te ajudar nas suas leituras. Então vamos começar fazendo uma revisão ali da primeira aula que nós aprendemos. Nós aprendemos sobre aquela relação de quantidade versus qualidade. Se você quiser assistir novamente a primeira aula, eu vou deixar lá embaixo na descrição e no primeiro comentário o link. Você pode assistir novamente, ou se você ainda não assistiu, assistir pela primeira vez e ver o quanto essa relação quantidade e qualidade pode atrapalhar a sua leitura. E também como o nosso orgulho pode influenciar e também atrapalhar as nossas leituras. Então, esse foi o conteúdo da primeira aula. Nessa segunda aula, nós vamos começar o nosso caminho para a escolha dos livros que eu devo ou não devo ler. Essa é uma primeira aula, nós vamos concluí-la na terceira e na quarta aula, esse assunto aqui, mas esse é um assunto importante. Por quê? Porque tem as pessoas que não fazem nenhum tipo de escolha nos livros que vão ler. Eles escolhem aleatoriamente ou então eles vão pelo hype, né? O que é que o pessoal está lendo? Qual é o livro do mês? Qual é o livro mais hypado do mês? Qual é aquele livro que se eu terminar de ler agora, mais uma vez o orgulho aí, ó. Se eu terminar de ler agora, eu vou terminar na frente de todo mundo, porque foi um lançamento, e aí eu vou poder dizer que eu li esse livro. Então, nós vamos discutir a respeito disso daí, de como eu começo a traçar o caminho, a traçar o meu norte nas escolhas dos livros que eu vou ler, tá bom? E é muito importante você ter alguns parâmetros para fazer essa escolha e principalmente ter um norte, ter um objetivo com as suas leituras. Se você lê sem planejar, é a mesma coisa de você pegar o seu carro sem saber para onde você quer ir. Provavelmente você vai acabar em um local que você nem gostaria de estar. Então, se você começa a escolher livros aleatoriamente, simplesmente para dizer que leu, provavelmente você não vai adquirir um conhecimento que você deveria conhecer e vai adquirir uma série de conhecimentos que não fazem nenhum sentido na sua vida. Ou seja, você vai parar em um local que você não gostaria de estar. Na leitura é dessa forma também. Ou você escolhe, ou você planeja as suas leituras de modo cuidadoso, e uma boa parte da sua leitura, entenda isso, grave isso na sua mente, uma boa parte da sua leitura está no planejar o que você vai ler. Uma boa parte da qualidade da sua leitura vai depender de você ter tempo para sentar e planejar aquilo que você gostaria de ler. Entenda isso, não é perca de tempo, não é tempo jogado fora, na verdade é tempo ganho, é tempo de atalho que você pega quando você senta para planejar as suas leituras e você simplesmente não sai escolhendo qualquer livro por aí, ok? Então, planeje as suas leituras, não deixe as leituras, ó, o avião está passando aqui, vai ficar, pessoal. Então, planeje as suas leituras, sente, verifique, pesquise, e tudo isso a gente vai falar um pouco na próxima aula, sobre a questão das pesquisas, como é que eu escolho o livro em si. Hoje eu vou começar a introduzir a você o assunto de como planejar as suas leituras, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que você deve fazer para planejar as suas leituras é a escolha
de 2 ou 3 temas que você gostaria de conhecer, ok? Esse planejamento, essa escolha de 2 ou 3 temas, ela tem um tempo específico. Então, por exemplo, olha, no ano de 2021 eu quero ler e eu quero conhecer tal assunto. Ou nesses próximos 6 meses eu quero ler e conhecer tal assunto. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é definir um tema, definir um assunto que você tem interesse e que você gostaria de conhecer. Essa é a primeira coisa. Se você não define, não faz uma delimitação de temas que você gostaria de conhecer em um determinado período e estipula esse determinado período, você vai ler sem norte, você vai ler qualquer coisa. Qualquer livro novo vai ganhar a preferência em relação ao livro mais antigo. E aí você vai estar perdido nas suas leituras. Então a primeira coisa, escolha 2 ou 3 temas que você quer se aprofundar nesses próximos meses. Vai aqui uma dica, escolha 2 ou 3 temas que você quer ler em 2021 e que lá no final de 2021 você quer ter conhecido esse tema, você quer ter chegado no final de 2021 falando, olha, saquei. Eu sei sobre esse tema, eu li sobre esse tema, eu tenho aqui na minha cabeça os princípios, os fundamentos a respeito desse tema. Lembrando sempre que isso funciona para qualquer assunto, mas eu sempre vou trazer aqui para a área da teologia, ok? Então, escolha um tema. Qual é o tema que você quer ler esse ano? Qual é o tema que você quer conhecer esse ano? Qual é o tema que você quer se aprofundar esse ano? Lembrando sempre que nós, pelo menos nós como membros de igreja, nós não somos ministros do Evangelho, e aí há uma diferenciação sim de leitura, há uma leitura para ministros do Evangelho, aquelas pessoas que vão ministrar, que são responsáveis por toda semana pregar o Evangelho na sua igreja, e simples membros, pessoas que querem conhecer mais sobre um assunto. E eu vejo, e isso eu vou falar também, eu vejo muita gente errando porque ela quer ler livros que o pastor dela lê. Ela quer ler os mesmos livros que o pastor dela está lendo. Ora, o seu pastor tem um foco, um fundamento e um objetivo diferente do seu. Por que você vai ler os mesmos livros? Eu não estou dizendo para que você ignore as sugestões do seu pastor, mas eu estou falando que aquilo que o seu pastor lê, ele lê baseado nos objetivos dele. E muitas vezes não vai servir, não vai ter o mesmo fundamento para você, não vai ter o mesmo propósito, não vai ter a mesma funcionalidade para você, ok? Sim, vai ter livros que vocês dois vão ler ao mesmo tempo, não tem problema, mas boa parte dos livros que o seu pastor lê tem um foco e tem um objetivo que são diferentes do foco e do objetivo que você tem. Então, não se inspire em ler as mesmas coisas que o seu pastor, inspire-se em ler o que o seu pastor recomenda, aí é diferente, tá bom? Então lembre-se, escolha 2 ou 3 temas, foque nesses 2 ou 3 temas, escreva isso, deixe isso visível para que você saiba, no ano de 2021 eu quero ler sobre esses temas. Lembrando sempre da nossa primeira aula, tome cuidado para que na hora que você for escolher esses temas, o seu orgulho não te prejudique. E você escolha temas que não faz muito sentido você escolher, mas que você escolhe única e exclusivamente porque você quer arrotar teologia por aí. Você quer dizer para as pessoas que você entende sobre determinado assunto. Esse não é o foco. E aqui eu vou te ajudar com algumas perguntas que você pode fazer a respeito daquilo que você vai ler. São perguntas que eu faço para escolher as minhas leituras, ok? Os meus temas de leitura daquele ano. Então, algumas perguntas. Por que eu quero ler esse assunto? Qual é o objetivo fundamental? Qual é a motivação do meu coração para ler sobre esse determinado assunto? É porque eu vi o rapazinho da internet falando e aí eu quero ler o que ele quer ler? Existem outras pessoas por aí, por exemplo, canais muito grandes, né? Você vê o Augusto Nicodemos lendo sobre alguma coisa e aí você, eu quero ler sobre esse assunto. Calma aí, pare um pouquinho e pense, por que você quer ler sobre esse assunto? Você quer ler simplesmente porque o Augusto Nicodemos está lendo? Essa é a motivação, né? Eu quero ler só porque o Iago Martins falou sobre esse livro? Essa é a motivação da sua leitura? Eu quero ler só porque o Rafael falou a respeito desse assunto? Tá, esse é o único motivo? Olha, isso não é motivo suficiente, tá? Isso pode ser um dos motivos, mas não deve ser motivo suficiente para você escolher o tema das suas leituras, ok?
Porque senão você vai ficar biruta, né? O Augusto Nicodemos fala uma coisa, Jonas Madureira fala outra, e aí você vai vendo e você vai querer ler o assunto que eles estão lendo, simplesmente porque eles estão falando. Então, veja a motivação do seu coração. Por que você quer ler esse assunto? Por que você gostaria de ler esse assunto? Segunda pergunta: como esse assunto vai me ajudar na minha vida cristã? Como esse assunto vai me aprimorar no meu cristianismo? Como esse assunto vai me levar para mais perto de Cristo? Como esse assunto vai forjar Cristo na minha vida? Essa é uma boa segunda pergunta que você deve fazer. Você deve se perguntar: e aí, como esse assunto que eu escolhi vai me ajudar na minha caminhada cristã? Como esse assunto vai fazer eu ter maturidade no meu cristianismo? Essa é uma segunda pergunta que você pode fazer. Uma terceira pergunta é: como é que eu vou ajudar os meus irmãos e a minha igreja lendo sobre esse assunto? Essa é uma terceira pergunta que você deve fazer, porque você também não pode ler só para você. Essa leitura tem que edificar você, mas ela também tem que servir para edificar os irmãos que estão em torno de você, para ajudar a edificar a igreja que você participa. E você deve sim levar isso em conta. Qual é o assunto que eu posso ler? Qual é o assunto que eu posso entender? E que esse assunto vai ajudar a edificar a igreja, vai ajudar a eu aconselhar os meus irmãos, vai me ajudar a dar um conselho para um irmão específico que eu sei que está passando por uma dificuldade nessa determinada área, nesse determinado assunto. Essa é mais uma pergunta que você deve fazer. Por último, qual é a relevância desse assunto para os dias atuais? Qual é a relevância? As pessoas estão perguntando sobre esse assunto? Esse é um questionamento que você vê as pessoas perguntando e fazendo aí na internet ou no seu dia a dia? Porque essa é uma outra coisa que você tem que levar em consideração. Porque se você começar a ler sobre um assunto teológico que as pessoas hoje nem estão se preocupando com ele, no sentido, não que esse assunto não seja importante, mas não há um questionamento, as pessoas não questionam sobre esse assunto, então também provavelmente esse assunto não vai te ajudar a trazer revelação, a trazer o evangelho, a pregar o evangelho inclusive para as pessoas. É necessário que você leia assuntos relevantes dentro do seu contexto, dentro daí da comunidade em que você está. Você mora numa cidade, num bairro específico, trabalha numa empresa específica. Quais são os assuntos que eu poderia ler e que vão me ajudar a levar o evangelho, por exemplo, para o meu trabalho? Quais são os assuntos que vão me ajudar a responder os questionamentos que as pessoas têm a respeito do evangelho? Essa é mais uma pergunta que você pode fazer. Então, essas são as perguntas que você deveria fazer antes de escolher esse tema. Veja, nós ainda não escolhemos livro. Nós estamos escolhendo os temas. Os temas, e aí só depois de escolher os temas é que nós podemos escolher os livros, ok? Então, essa é uma primeira coisa. Uma primeira coisa que você precisa definir, uma primeira coisa que você tem que fazer. Muito bem, pessoal, chegamos ao fim, pelo menos para você que não é membro do Concílio. Se você não pode se tornar membro do Concílio, eu sempre vou deixar aberto essas introduções das aulas aqui para vocês verem quais são os conteúdos ministrados, ok? Até pode dar um norte aí para você e pode te ajudar nas suas leituras. Se você não pode se tornar um membro do Concílio, clique lá embaixo, inscreva-se no canal e deixe o seu joinha, que essa é uma forma de você apoiar o nosso canal. E para você que é membro do Concílio, ainda tem pelo menos mais uns 10 minutos de aulas com algumas dicas especiais para vocês, tá bom? Então, fiquem com Deus, um abraço, até o nosso próximo vídeo, para aquelas pessoas que não são membros do Concílio, e simbora para mais aula para quem é membro.